Olá, pessoal. Então, agora nós vamos começar este novo bloco de aulas aí de bioquímica, onde a gente vai falar da biossíntese dos carboidratos. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o processo de fixação do carbono, que é o processo de formação de carboidratos a partir de moléculas simples de carbono, no caso, o CO2. Então, o CO2 é uma molécula simples de carbono, extremamente abundante na atmosfera, né? Produto principalmente dos processos de respiração, da quebra dos carboidratos e passagem desses carboidratos pelo ciclo de Krebs, que levam à formação de várias moléculas de CO2. Então, essas moléculas de CO2 vão ser utilizadas como matéria-prima para a formação de carboidratos simples, especificamente um carboidrato de 3 carbonos, que nós vamos ver nessa aula aqui, e esse processo de agregação desses carbonos simples em moléculas de carboidratos capazes de servir de base para fazer carboidratos mais complexos, como até polissacarídeos, a gente chama de fixação do carbono. A fotossíntese é o principal processo de fixação do CO2, tá? Ele é um processo realizado pelas plantas, que fazem isso em maior volume, mas também por cianobactérias e por alguns tipos de algas. Então, se a gente pegar aqui o processo de síntese de carboidratos como um todo, as plantas, mas também incluindo cianobactérias e algas, são aquelas que vão incorporar o CO2, formando 3-fosfoglicerato, que é essa molécula de 3 carbonos, e essa molécula de 3 carbonos entra em vias específicas de complexação desse carboidrato, ou seja, a partir desse carboidrato de 3 carbonos, vão se formando outros tipos de moléculas, inclusive polissacarídeos, que são moléculas formadas pela união de vários monossacarídeos, a gente já viu isso. Muito bem. Então, a gente viu lá as distinções entre os tipos de metabolismo, né? Vias anabólicas e vias catabólicas, e a fotossíntese, né? Como ela vai pegar moléculas mais simples e transformar em uma molécula mais complexa, ela é um processo anabólico. E nós vimos que a maioria dos processos anabólicos requer energia, né? Ele tem processos energéticos que utilizam de energia, e também envolve muitos passos redutivos. A gente viu que a maioria dos processos catabólicos liberam energia, né? Liberam ATP, e também são processos oxidativos. Então, nos processos anabólicos, que nós vamos ver hoje um deles, requer energia, ou seja, consome ATP, e também envolve muitos passos redutivos, ou seja, que consomem também elétrons, então vai utilizar aí de vários aceptores eletrônicos carregados. Então, esse é um dos princípios da fotossíntese aí, que é comum à maioria dos processos anabólicos. Bom, então essa energia, via de regra, vem da onde? Essa energia que abastece o processo de fotossíntese vem da luz, principalmente da luz solar. Então, a luz solar é a luz branca, que na verdade é a mistura de diferentes cores, sendo que cada cor corresponde a um comprimento de onda diferente, no qual vai viajar lá das reações do Sol até chegar aqui na gente, e cada uma dessas cores tem um comprimento de onda, e cada comprimento de onda tem uma energia associada ali. E o local da fotossíntese, principalmente nós vamos falar das plantas, né, que é o principal tipo de organismo que vai fazer a fotossíntese, ela ocorre com maior eficiência nas folhas. Então, as folhas das plantas são os órgãos da planta especializados em realizar a fotossíntese. Então, se a gente pegar um corte de uma folha aqui, ela tem células de vários tipos, né? E existe uma região aqui que é chamada de parênquima palissádico, né? Um parênquima formado por várias células, e essas células do parênquima são responsáveis por realizar a fotossíntese, e as organelas nas quais a fotossíntese acontece vai acontecer nos cloroplastos. Então, vocês já devem ter visto isso em citologia, mas convém lembrar, então,
o local da fotossíntese é o cloroplasto, que é uma organela complexa, formada por uma membrana externa e uma membrana interna, e dentro desse cloroplasto existem várias pequenas organelas chamadas tilacoides, que é o local onde vão estar quem? Os pigmentos fotossintetizantes. Então, o que são os pigmentos? Os pigmentos são moléculas, gente, que ficam ali nas membranas dos tilacoides, dentro do cloroplasto, uma organela específica ali onde vai acontecer a fotossíntese. E esses pigmentos são moléculas que absorvem a energia da luz. E ao absorver a energia da luz, eles podem fazer dois tipos de coisas muito importantes dentro dos fotossistemas, que são os locais onde ocorre a fotossíntese ali nos tilacoides. Existem grupos de pigmentos que, ao absorver a luz, são capazes de transferir essa energia absorvida para outros pigmentos. E existe uma outra categoria de pigmentos que, ao absorver energia, essa energia é utilizada para excitar a última camada eletrônica e a última camada perder elétrons, ou seja, a energia que chega serve para oxidar o pigmento. O pigmento é capaz de ser oxidado mediante o recebimento de energia. Então, a gente tem esses dois tipos de pigmentos aí dentro dos fotossistemas, que são os locais onde a fotossíntese ocorre. Então, vale lembrar que os pigmentos não são uma molécula de um único tipo, existem moléculas de diferentes tipos de pigmento, e a grande diferença entre essas moléculas funcional, né, a grande diferença funcional, é a capacidade de absorver diferentes pigmentos, comprimentos de onda, diferentes espectros de luz. Então, por exemplo, a gente tem as clorofilas B, o beta-caroteno, a ficoeritina, a ficocianina, a clorofila a luteína, e vocês estão vendo aqui que, dependendo do tipo de pigmento, eles absorvem a energia com maior eficiência em diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, aqui, a clorofila B, ela absorve melhor nesse espectro aqui, entre 400 e 500, e entre 600 e 700. Olha o pico aqui, Já o beta-caroteno, por exemplo, o pico dele fica aqui, nessas regiões. Se a gente pegar a ficoeritina, já é aqui nessa região mais da cor vermelha. Então, quando a luz solar incide sobre a folha, é interessante que a planta tenha vários pigmentos para que ela consiga pegar todo o espectro de comprimentos de onda, absorvendo o máximo de energia. Então, os principais pigmentos fotossintetizantes são a clorofila A, né, que é a base das clorofilas, né? Então ela está presente em todas as plantas ali e compõe mais de 70% dos pigmentos fotossintetizantes ali no tilacoide, nos fotossistemas. Nós temos também a clorofila B, que tem uma faixa ótima de absorção ali, um pouco diferente da clorofila A. Os carotenoides, né, que além de captar a luz, tem uma função na planta de antioxidante, né, evitar a degradação das moléculas, e existem vários outros pigmentos acessórios, igual eu coloquei, que vão variando de espécie para espécie. Okay? Então, só para recapitular, quem absorve a energia vem do Sol para canalizar essa energia para dentro dos fotossistemas, dentro desse processo anabólico de transformação de moléculas simples de CO2 em carboidratos, são os pigmentos. Pigmentos que, em sua maioria nas plantas, são do tipo clorofila A, mas existem vários outros, clorofila B, carotenoides, e em outras espécies temos bacterioclorofila, ficobelinas, etc. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos falar agora do processo. Então, a fotossíntese, a gente acabou de ver que ela ocorre nos fotossistemas, que são regiões do tilacoide, que é uma região de uma organela chamada cloroplasto. Muito bem. A fotossíntese ela ocorre em dois processos distintos, que a gente chama de fase clara, né? Mas é uma fase de transdução de energia,
Por que a gente chama dessa fase de fase clara? Porque é a fase onde entra a energia da luz. Ela só acontece quando os pigmentos absorvem a energia da luz. E existe uma segunda fase, que a gente chama de fase escura, que é a fase que envolve as reações de fixação do carbono. Okay? Então, a gente trata a fase clara e a fase escura, principalmente porque a fase escura ela ocorre independente da luz, ou seja, com luz ou sem luz, vai ocorrer as reações ali que a gente vai ver, um ciclo chamado ciclo de Calvin, que permite com que os carbonos sejam incorporados na via, saindo lá no final com o carboidrato. E a gente tem a fase inicial, que é a fase clara, que é a fase no qual a energia é captada principalmente para gerar ATPs e carregar aceptores eletrônicos, formando NAD e pH. Então, a fase clara tem uma função muito bem definida, que é gerar ATPs, né? A partir de qual energia que esses ATPs são gerados? A partir da energia da luz. E gerar NAD pHs, ou seja, carregar receptores eletrônicos. E de onde que vêm esses elétrons para carregar os receptores eletrônicos? Nós vamos ver em detalhes, mas já vou adiantar para vocês que é a água que é o principal fornecedor de elétrons para o processo. Então, o processo da fotossíntese precisa de energia e de água na primeira etapa para o quê? Energia para formar os ATPs e água para fornecer os elétrons, e lá no final da via vão formar aceptores eletrônicos carregados. ATPs e aceptores eletrônicos carregados vão ser utilizados na próxima fase, que é a fase de transformação dos carbonos, ou seja, eu vou incorporar o CO2, formando moléculas de carboidratos, uma via cíclica chamada ciclo de Calvin, que precisa de ATPs e aceptores eletrônicos, que são fornecidos por quem? Pela fase clara. Então, está tudo conectado aí, dentro aí dos cloroplastos. É isso aí, gente. Então, vamos para a fase clara. Então, a fase clara, ela ocorre aonde? Nos fotossistemas. Então, o fotossistema são regiões aqui dos tilacoides, isso, e essas regiões dos tilacoides possuem vários tipos de pigmentos. E esses pigmentos podem ter funções distintas. Existem pigmentos que são aqueles que absorvem a luz do sol e transferem essa energia para um pigmento próximo, né? E aí esses pigmentos vão formar um complexo chamado complexo antena. Por quê? Porque a energia que eles vão absorver da luz vai sendo transferida de vizinho a vizinho até o chamado centro de reação. Então, o centro de reação é um local onde há clorofilas que, ao absorverem essa energia mandada pelas clorofilas do complexo antena, elas vão sofrer oxidação, ou seja, toda essa energia que chega dos pigmentos do complexo antena, elas vão ser utilizadas para o quê? Para oxidar esses pigmentos. Esses pigmentos vão perder elétrons. Eles vão perder elétrons para quem? Eles vão perder elétrons para uma cadeia transportadora de elétrons. Vocês já viram o que são cadeias transportadoras de elétrons? Quando estava estudando a degradação dos carboidratos. A gente viu a cadeia transportadora de elétrons lá da mitocôndria. Então, uma cadeia transportadora de elétrons, gente, é quando eu tenho várias moléculas próximas e essas moléculas vão o quê? Recebendo elétrons uma das outras. Então, uma molécula recebe um elétron e rapidamente perde esse elétron para a próxima, depois recebe esse elétron, passa para a próxima e passa para a próxima, chegando a uma molécula final, que a gente chama de aceptor final desse elétron. E esse processo de transferência de elétrons, ao longo do processo, faz da mesma forma que vocês aprenderam lá na mitocôndria. É responsável para tirar H+ de um lado da membrana e passar para o outro lado da membrana. O processo é o mesmo. Ok? Nós vamos ver isso em detalhe agora. Então, existem dois tipos de fotossistemas dentro dos tilacoides, sendo que a clorofila do centro de reação das duas é um pouco diferente, mas na prática
A diferença entre eles é que o fotossistema 1 tem um sistema cíclico, ou seja, os elétrons fluem ciclicamente ao longo dessa cadeia transportadora de elétrons, enquanto que no fotossistema 2 ele sempre vai mandar elétrons direto para o fotossistema 1. Então, quando eu tenho elétrons saindo do centro de reação do fotossistema 2, o destino final desses elétrons é sempre o fotossistema 1. Agora, se o elétron sai do centro de reação do fotossistema 1, ele tem uma via que pode o quê? Formar uma cadeia cíclica de transferência de elétrons, né, que reabastece o próprio fotossistema. Mas existe ainda um outro caminho, né, que é migrar do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e do fotossistema 1 para onde? Para a molécula de NADP+. O que é esse cara? É o aceptor eletrônico. E ao ganhar os elétrons, se transforma no aceptor carregado, que é o NADPH. Então, o elétron flui do centro de reação do fotossistema 2, passa pelo fotossistema 1 e acaba entregando esses elétrons para onde? Para o aceptor eletrônico descarregado, que é o NADP+. Ao receber esse elétron, ele forma o NADPH. E para onde vai esse NADPH? Ele vai abastecer a fase escura, que nós vamos ver mais para frente. Bom, o elétron sai do fotossistema 2. E como que eu reponho esse elétron do fotossistema 2? Quem vai abastecer esse sistema é a água. E olha que interessante. Quando eu quebro a molécula de água, eu vou formar o quê? Não OH- e H+. Eu vou formar moléculas de oxigênio e íons hidrogênio. Certo? E é esse processo de quebrar a molécula de água, tirando elétrons dela, formando oxigênio e íons hidrogênio, é que faz com que a fotossíntese tenha o seu papel ecológico de liberar para o ambiente o quê? Moléculas de O2, moléculas de oxigênio. Então, é na fase clara que o quê? Que a fotossíntese presta o seu papel de liberar oxigênios para o ambiente. E na fase escura, já vou adiantar para vocês, é onde ela pega o CO2 no ambiente, né? Os gases de efeito estufa lá, o CO2, e transforma isso em carboidrato. Vamos ver em detalhe esses fotossistemas aí. Então, como eu falei para vocês, a luz chega às folhas, né, aos fotossistemas, os complexos, os pigmentos do complexo antena concentram energia, mandando essa energia para onde? Para os pigmentos do centro de reação. No centro de reação, o que vai acontecer? O pigmento que está lá dentro do centro de reação, em vez de passar essa energia para outro pigmento, ele vai ser oxidado, vai perder elétrons. E aí ele vai perder elétrons, gente, para uma cadeia de moléculas. Olha aqui, cada uma dessas moléculas vermelhinhas, laranjinhas, né, são moléculas que vão receber o elétron e passar para o próximo. Então, olha só, chega aqui o elétron, vai passando para o próximo, vai passando para o próximo, e notem que todo esse processo de transferência de elétrons faz com que hidrogênios saiam do lado interno da membrana e passe para o lado externo aqui, olha só. Então, o que a gente tem? A gente tem o elétron flui do fotossistema 2, passa por duas moléculas pelo fotossistema 2, pela plastoquinona, pelo complexo B6F, e é passando pelo complexo B6F que as moléculas desse complexo vão bombear aqui o H+ de fora para dentro da membrana do tilacoide,
vão passar para a plastocianina, que é uma outra molécula transportadora, ela está aqui, ó, a estrutura dela, e aí a plastocianina vai entregar o elétron que veio do fotossistema 2 para onde? Para o fotossistema 1. E aí, gente, o que vai acontecer com esse elétron? Para onde que vai esse elétron? É só vocês lembrarem que, ao mesmo tempo que a luz está excitando pigmentos do complexo antena e fazendo com que pigmentos do centro de reação do fotossistema 2 está perdendo elétrons, no fotossistema 1 é a mesma coisa. Algum pigmento aqui perdeu o seu elétron e ele tem que ser reposto. Ele é reposto por quem? Pelo elétron que vem do fotossistema 2. Então, o elétron vai fluindo pelo fotossistema 2, através do fotossistema 1, né, e passa pelo fotossistema 1, pela transportadora chamada ferrodoxina, passa pelo complexo NADP-redutase. E esses elétrons, então, ao percorrer todo o fotossistema 2, todo o fotossistema 1, vão ser entregues a quem? Ao aceptor eletrônico descarregado, que é o NADP+. Quando ele se carrega, ele vira o NADPH, ou seja, há a redução do NADP+, em NADPH. Muito bem, Gustavo, você falou que o elétron que sai do pigmento do fotossistema 2, flui através desse fotossistema 2, chega até o fotossistema 1 para repor o elétron do pigmento do fotossistema 1. Muito bem. O elétron do fotossistema 1, então, flui pelo fotossistema 1 e morre aonde? No NADPH. Mas e quem repõe o elétron do pigmento do centro de reação do fotossistema 2 lá no início? É o quê? É o processo de fotólise da água. O que é a fotólise da água? É a quebra da molécula de água, né? Vou fazer a fórmula já balanceada aqui. 2 moléculas de água são quebradas para formar uma molécula de oxigênio mais 4 átomos de H+. E isso precisa da energia da luz ali para catalisar essa reação, para ajudar a enzima que faz a fotólise da água para quebrar essa molécula de água. A gente viu, gente, que o jeito mais comum de quebrar a molécula de água é o quê? É através da ionização da água, não é isso? Aqui não acontece isso. Aqui acontece o quê? A água perde elétrons, isso? E essa perda de elétrons para o fotossistema faz com que a água se transforme em quê? Em O2 mais íons de hidrogênio. Na verdade, esse é um jeito diferente de reorganizar a molécula de água, diferente do que a gente já viu, que é quebrar em H+ ou H-. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Lá no quando o elétron sai do fotossistema 2, então ele flui através do fotossistema 1 também, e morre aqui no NADPH, e ao passar pela cadeia de óxido-reduções, há a migração de quem? De hidrogênios de fora do tilacóide para dentro do tilacóide. Muito bem. Só que o que acontece? Há uma outra forma desses elétrons migrarem, quando eles saem do fotossistema 1, porque eles podem vir para uma cadeia transportadora de elétrons, né? Por exemplo, sai do fotossistema, cai na molécula 0, depois para a molécula 1, depois para a molécula ferro e enxofre, e cai aqui na ferrodoxina. A ferrodoxina, gente, em vez de entregar o elétron para o complexo NADP-redutase, que vai entregar lá para o aceptor final, ele pode ter uma rota alternativa. Ela pode entregar de volta para quem? Para a plastocianina, que é uma molécula ali intermediária entre quem? Entre o fotossistema 1 e 1, 2. E essa plastocianina, então, utiliza das suas moléculas para fazer a transferência aí dos elétrons. E aí o que acontece? Mais H+ é bombeado de dentro para fora. E aí, gente, o que vai acontecer? Eu tenho as duas opções acontecendo simultaneamente.
eu tenho elétrons fluindo da água para o fotossistema 2, fluem até o fotossistema 1, do fotossistema 1 morre aonde? Lá no NADPH, que é a via acíclica ou linear. E, ao mesmo tempo, eu tenho o quê? Elétrons saindo do fotossistema 1, passam pela ferrodoxina, que é uma molécula intermediária, e vai para onde? Em vez de ir para frente, para o NADP redutase, ele volta para onde? Para o complexo B6F, que vai fazer o quê? Bombear o H+ de dentro, de fora para dentro, e entregar para quem? De volta para o fotossistema 1. Então, o elétron vai ficar fluindo do fotossistema 1, complexo B6F, plastocianina, de volta para o fotossistema 1. Passa dentro do fotossistema 1, ferrodoxina, complexo B6F, plastocianina, de volta para o fotossistema 1. Então, o que a gente tem é o quê? Nessa via cíclica, essa via cíclica vai sempre o quê? Abastecer o meio interno do tilacoide com H+. A função dessa via cíclica é, ao ciclar o elétron ali dentro, mais H+ são bombeados de fora para dentro do tilacoide. Enquanto que o quê? Quando a via se torna acíclica, né? E flui desde a quebra da água até o complexo NADP+ redutase, eu vou ter a formação do NADP+ no NADPH carregado. Muito bem, Gustavo. Então, qual que é a vantagem de você ter essa via cíclica que enche o quê? O interior do tilacoide com H+. Eu gero um gradiente de prótons. Vocês vão lembrar disso lá da aula de geração de ATPs através da cadeia transportadora de elétrons. Só que aqui é o contrário. Se vocês lembrarem lá da mitocôndria, o lado externo fica cheio de H+, o lado ali entre as duas membranas, e o lado do miolo fica vazio. E aí os elétrons e os H+ vão querer entrar, e o único lugar que eles tinham para entrar era quem? Era um quê? Um complexo ATP sintase. Aqui é o contrário, o meio interno está cheio de H+, e o meio externo está com pouco, então os H+ vão querer sair, e eles só vão sair por um único caminho, por também um complexo ATP sintase, que funciona igualzinho o outro que a gente já viu. Se vocês não lembram como funciona o complexo ATP sintase, volta lá na aula que vocês vão entender. E aqui a gente tem um complexo ATP sintase posicionado ao contrário. Por quê? Ele vai promover a formação de ATP através da passagem de quem? Dos H+ de dentro para fora. Então, gente, esse tilacoide, ele vai formar uma bomba de H+ ali, e esses H+ saindo da parte interna e migrando para a parte externa, e vai mover esse motor aqui do complexo ATP sintase, tendo por consequência a formação de vários ATPs. Então, a gente pode dizer que essa via cíclica é a que garante uma produção de ATPs contínua ali, né? E a via cíclica, além de bombear H+ também, ela tem como produto final que é a formação de um receptor eletrônico carregado. Então, gente, o que a gente tem ao final da fase clara da fotossíntese? Ao final da fase clara da fotossíntese, eu tenho, presta atenção, água se transformando em oxigênio e íons H+. Eu tenho elétrons saindo dessa reação e alimentando o fotossistema 2. Esses elétrons do fotossistema 2 passam por moléculas intermediárias, né? Plastocianina, complexo B6F, e chegam aonde? No fotossistema 1. Eles fluem pelo fotossistema 1 e morrem aonde? O complexo NADP+ redutase, que vai fazer a redução desse antireceptor eletrônico, formando NADPH. Muito bem. Essa é a via acíclica. E eu posso ter ainda o quê? Os elétrons saindo do complexo 1, passando pela ferrodoxina, mas voltando para o complexo B6F, plastocianina, e de volta para onde?
para o fotossistema 1, formando uma via cíclica. O produto final disso é receptores eletrônicos carregados e muitos ATPs liberados. Não menos importante aqui, liberação de O2 para o ambiente. E aí, se a gente pegar uma membrana do tilacóide, ela está recheada de quê? De fotossistemas 2, fotossistemas 1 e complexos ATP sintase para gerar um monte de ATPs. Para quê? Porque todos esses ATPs e também esses receptores eletrônicos carregados vão ser mandados para onde? Para a fase escura, que é a fase de transformação desses carbonos na forma de CO2 em carboidrato. É uma via anabólica que consome energia, energia que vem de quem? Dos ATPs. De onde que vieram esses ATPs? Fase clara. É uma via que é redutora, ou seja, consome elétrons. De onde que vêm esses elétrons? Receptores eletrônicos carregados. E receptores, NADPH. De onde vem esse NADPH? Fotossistemas. Ou seja, é a fase clara que abastece a fase escura. Então, a fase escura vai depender de quê? De CO2, de ATP e de elétrons. CO2 vem da onde, gente? Vem do ambiente. Um gás e entra pelos poros ali, né? Pelos estômatos da planta. O que mais que ela precisa? Elétrons. Vem de onde? Da fase clara, NADPH. Energia. Vem de ATPs. ATPs vem de onde? Da fase clara também. Muito bem. Então, essa fase escura é uma fase chamada também de fase de fixação dos carbonos ou ciclo de Calvin. Por quê? Porque é uma via cíclica. E ela ocorre, gente, em 3 estágios, tá? Isso não quer dizer que ela ocorre em 3 reações, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. Existe até uma dessas fases que só tem uma reação, mas as outras fases têm mais. Inclusive, a última, que a gente chama de a fase de recuperação, ela tem várias reações que acontecem simultaneamente. Nós vamos ver aqui. Então, no fim das contas, gente, a gente entra com 3 CO2 para formar um carboidrato de 3 carbonos chamado pegão. Ok? Vamos ver isso em detalhes. Então, o primeiro estágio é a incorporação do CO2. Ela ocorre através dessa molécula aqui. Ó. A primeira molécula do ciclo de Calvin é uma molécula de 5 carbonos, chamada de RUBP, tá? Ribulose 1,5-bifosfato. Ela está aqui. Ó. Essa molécula de 5 carbonos é a molécula que vai receber quem? O CO2. Então, ao incorporar o CO2, essa molécula ainda precisa ela fica com 6 carbonos, mas ela precisa se estabilizar. E para se estabilizar, ela se quebra em 2, que se chama 3-fosfoglicerato, ou PGA. Então, o que acontece nesse primeiro estágio? Ocorre que uma molécula de 5 carbonos, tá? Que é a RUBP, incorpora um CO2 e ela deveria ficar com 6 carbonos, só que ela é instável. E aí, ela rapidamente se quebra em 2 moléculas de 3 carbonos, que são essas duas aqui, que é o quê? É o 3-fosfoglicerato. Então, não perca a conta. Qual que é o primeiro passo? Eu entro com a molécula de 5 carbonos, ela incorpora um CO2, ficaria uma molécula de 6. Só que essa molécula não é estável e ela é rapidamente quebrada em 2 de 3. Então, entra RUBP e CO2 e sai 2 PGAs. Muito bem. Nesse momento, eu consumi apenas CO2, que veio do ambiente, e água. Agora, o segundo estágio é um processo redutor, ou seja, eu já vou precisar de elétrons que vem da onde? Do PGA. E, do NADPH. E ainda, já vou precisar aqui de energia do ATP. Então, olha só. Então, cada um dos PGAs, lembra que eu gerei 2, então essa reação aqui ela é dobrada, né? Vamos passar por 2 reações. Na primeira reação, eu fosforilo, né, uma reação de fosforilação,
do PGA. Então, o 3-fosfoglicerato se transforma em um 3-bifosfoglicerato. Esse 3-bifosfoglicerato vai ser, então, o quê? Reduzido, olha só, o aceptor eletrônico entra carregado e sai descarregado. E aí, nesse momento também, há uma perda de um fosfato. A molécula era bifosfato, ela volta a ser monofosfato. E aí eu formo o gliceraldeído 3-fosfato. Certo, gente? Muito bem. Então, esse é o segundo estágio. Uma molécula de 3 carbonos passa por 2 processamentos e continua a molécula de 3 carbonos. Então, eu entro com PGA e saio com PGAL, o PEGAL. Entro com 3-fosfoglicerato e saio com gliceraldeído 3-fosfato. Muito bem, agora é o pulo do gato. O que vai acontecer aqui? Lá naquele ambiente do tilacóide ali, vai acontecer um processo de, a cada 6 PGAs formados, a partir de quem? De o quê? 3 CO2 que foram reagidos com 3 UBPs, viraram 6 PGAs, e depois viraram 6 PGAs. 5 desses 6 PGAs vão compor a próxima etapa da via cíclica. Então, um desses 6 PGAs é sempre liberado. Então, esse carboidrato é que é o produto da fotossíntese. Então, notem, entram 3 CO2 para reagir com 3 moléculas de 5 carbonos. E no final saem 6, 3 CO2 com 3 moléculas de 5 carbonos. E no final do primeiro passo, estou formando 6 moléculas de 3 carbonos. 6 PGAs. Na segunda etapa, eu transformo 6 PGAs em 6 PGAs. Um desses 6 PGAs é o saldo da fase escura. Ou seja, ele que é o carboidrato base para eu formar glicose, para eu formar amido, para eu formar frutose, para eu formar o que eu quiser. Ah, Gustavo, e o que é feito desses outros 5 PGAs? A planta, né, vai utilizar desses 5 PGAs para jogá-lo no terceiro estágio, que é o estágio de recuperação, onde eu vou usar esses 5 PGAs para transformá-los eles de volta em quem? Em 3 RUBPs, para que essas 3 RUBPs voltem a pegar mais 3 CO2 para o ciclo recomeçar. Então, no fim das contas, gente, o RUBP não sai do processo, o PGA. A única coisa que entra no processo mesmo são quem? São 3 CO2, 2, 4, 6 ATPs, 2, 4, 6 NADPHs, e ainda aqui nessa fase de recuperação que nós vamos ver, ainda se consome 3 ATPs. Então, vamos fazer um balanço aqui. Para eu formar um PGAL, para eu transformar isso em glicose ou o que eu quiser depois, eu tenho que entrar com 3 CO2. Eu tenho que entrar com 9 ATPs, 6 aqui na fase 2 e 3 na terceira fase, e 6 NADPHs carregados, liberando 6 NADP+. Ok? Vamos para a última fase. Essa última fase é a que vai fazer com que o quê? Utilizando 5 PGAs de 3 carbonos, eu forme, 5 vezes 3, 15 carbonos, eu forme agora 3 moléculas de 5, mantendo os 15 carbonos. Então, lá, esse cara aqui é o meu primeiro PGAL. Gliceraldeído 3-fosfato. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai formar aqui, vai se transformar, ele vai se juntar com a dihidroxicetona-fosfato. Gente, dihidroxicetona-fosfato, ele é um isômero do gliceraldeído 3-fosfato. A gente viu essa transformação, essa isomerase ali, lá na glicólise. Só vocês lembrarem lá do 5º passo da glicólise. Então, quando eu falo aqui de hidroxicetona-fosfato e glicerol 3-fosfato,
São moléculas intercambiáveis. Então, basicamente, eu estou usando o meu primeiro pegal junto com o segundo pegal aqui para formar a minha primeira molécula, que é a frutose, de 6 carbonos, né? E aí ela vai passar por esse processamento, frutose 1,6-bifosfato, se transforma em frutose 6-fosfato, e aí essa molécula de frutose, que tem 6 carbonos, vai reagir com o meu terceiro pegal. Isso formaria aqui uma molécula orgânica de 9 carbonos. Mas vocês já viram, gente, que carboidratos, até 7 são estáveis. Então, um carboidrato de 9 carbonos não é muito estável. Então, o que eu faço? Essa molécula vai ser quebrada. Então, no momento que eu estou tentando formar um de 9, eu já quebro ela em quê? Um carboidrato de 5 e outro de 4. O de 5 é o xilulose e o de 4 é a eritrose. Vamos seguir o caminho da eritrose. Essa eritrose vai reagir com o quê? Com uma dihidroxietonofosfato, gente, que basicamente é um pegal. Eu já vou usar mais um aqui. Essa dihidroxietonofosfato vai formar, então, um carboidrato de 7, porque a eritrose tem 4, juntou com um pegal de 3, eu formo o pseudoheptulose, que é um de 7. O pseudoheptulose sofre aqui uma perda de fosfato, e aí eu reajo ele com quem? O meu último pegal. Então, olha só, ele tinha 7, juntou com um de 3. Eu ia formar um carboidrato de 10, só que ele é instável. Ele é rapidamente quebrado em 2 de 5. Ribose fosfato e xilulose fosfato. O mesmo xilulose que eu formei lá no início. A ribose, então, sofre um processamento aqui, né? Ela é isomerizada, né? Chama-se ribulose 5-fosfato agora, e ganha um segundo fosfato de um ATP. É aqui que eu consumo um ATP. E aí eu formei o quê? O meu primeiro UBP. Muito bem. Vamos seguir o caminho agora dessa xilulose. Essa xilulose, então, sofre o quê? Mais uma transformação, uma reação, um rearranjo estrutural, e se transforma em ribulose 5-fosfato, que ganha mais um fosfato desse ATP aqui, e eu formo quem? E a segunda RUBP. E aonde que eu formo a última? Aqui, ó. Lembra a xilulose que nós deixamos aqui no meio do caminho? Ela vai fazer o quê? Ela vai ser rearranjada, né? Vai sofrer um rearranjo estrutural, se transformando em ribulose. E vai ser fosforilada. Ela vai ganhar um fosfato, se transformando na minha terceira RUBP. Gente, então, no fim das contas, eu entrei com 1, 2, 3, 4, 5 pegals e formei no final 3 UBPs, consumindo 1, 2, 3 ATPs no processo. Ok? Muito bem. Então, para formar um pegal para fora, eu consumi 3 ATPs, 3 CO2, 9 ATPs e 6 NADPHs. Né? Quem fornece os NADPHs? Fase acíclica, né, da fase clara. Quem gera o grosso dos ATPs é a soma do que flui de H+ na fase acíclica e também na fase cíclica, que dá um boost no processo, dá uma acelerada no processo. E aí, esses ATPs são gerados no complexo ATP-sintase, tal qual nós vimos aonde? Lá na quebra dos carboidratos, só que no sentido inverso ali, porque uma lá na mitocôndria é de dentro para fora e lá é de fora para dentro. Ok? Muito bem, gente. E aí, esse pegal, gente, ele é a base para que a planta use para formar vários outros carboidratos, né? Então, se a gente pegar aqui ó, o gliceraldeído 3-fosfato que é formado aqui dentro, né, o pegal, esse pegal é a base para eu colocar ela numa via metabólica para formar o amido. Mas também é a base para eu formar o quê? Glicose. E também é a base para eu formar sacarose. Então, dependendo da planta e de suas necessidades, esse pegal é a base para eu formar glicose, é a base para eu formar frutose, é a base para eu formar sacarose, é a base para eu formar meu amido. Entenderam a lógica da coisa aqui? Então, dependendo, gente,
da necessidade da planta, do momento da planta, esse pegal vai virar qualquer um dos outros carboidratos, dependendo em qual via ele é utilizado como matéria-prima. Tá? Então, vamos seguir aqui o raciocínio. O carboidrato, matéria-prima da fotossíntese, apesar da gente ficar ventilando que é a glicose que sai no final, a glicose, na verdade, é um balanço da equação, né? Uma fórmula estequiometrizada ali do processo. Mas, na verdade mesmo, o saldo da fotossíntese é o pegal, que veio da incorporação de 3 carbonos. Só que esse pegal praticamente não é utilizado. A base dos carboidratos da planta é a glicose e frutose. Então, é sempre juntando 2 pegaus que eu vou formar esses caras. Então, por isso que a gente sempre faz a equação dobrada. Então, no fim, o que a gente conta é frutose e glicose, que são moléculas aí de 6 carbonos, que são o produto da fusão de 2 pegaus que vem com 3. Então, se cada pegal eu formei a partir de 3 CO2, uma glicose eu formo a partir de 6. Lembrem-se que em todo o processo eu precisei de água. Eu precisei de água para formar o quê? Para liberar os elétrons, e precisei de água também na fase escura, vocês vão ver lá. Então, é um processo, a fotossíntese é um processo que consome CO2, é um processo que consome água, é um processo que consome energia, né? E libera o quê? Libera O2, libera carboidratos para o ambiente. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula sobre fotossíntese, que é a base para a formação de todos os carboidratos que a gente tem. Por quê? Muitos dos carboidratos que os animais vão utilizar, eles não vão sintetizar. Eles vão se alimentar dos carboidratos, por exemplo. Eles se obtêm se alimentando de plantas, ou de carboidratos que se alimentaram de animais que se alimentaram de plantas. Então, a base de formação de carboidratos do planeta é a fotossíntese. E a fotossíntese faz o quê? Pega CO2 do ambiente e transforma em carboidratos simples, chamado pegal. Ok, gente? Essa aula é complexa, muitos meandros, eu falo para vocês estudarem passo a passo. Okay? Assistam essa aula várias vezes, leiam os textos, fixem nas figuras, e aí vocês vão aprender sobre de onde que saem os carboidratos que vão abastecer os organismos vivos em geral. Na próxima aula, vocês vão ver como que os animais utilizam desses carboidratos base que eles se alimentam para transformar isso em seus próprios carboidratos. Ok? Então é isso, gente. Encontramos na próxima aula. Grande abraço.